aceitar nosso convite. Então, o que é o Nexus, né? Algumas pessoas sempre me perguntam, o que significa Nexus? O Nexus, ele é um grupo de empresários e a palavra Nexus significa conexão. O fundador do Nexus também está aqui, o Thiago, uma honra. Ele vai depois dar uma palavra para vocês. O Riquini, sócio do Thiago, também, uma pessoa pouco comunicativa, né? E por que o Nexus existe? Para que a gente não tenha a solidão empresarial que faz parte dos negócios, né? A gente se sente tão sozinho, se sente, será que é só comigo? Com quem que eu vou compartilhar? E aí a gente vê que tem um monte de empresários com quem a gente pode compartilhar tudo aquilo que a gente vive nesse mundo empresarial. Ele funciona como marketing de indicação, então eu indico você, que me indica, que indica o outro. A gente consome entre nós, mas a grande vantagem não é só o consumo entre nós, é poder indicar para nossas redes e assim ampliar os nossos negócios. A intenção é sempre fortalecer os nossos relacionamentos, fortalecer toda a nossa rede de negócios com confiança, porque a gente só indica aquele com quem a gente confia. Ninguém vai indicar uma empresa com quem não tenha um bom relacionamento, com quem não tenha de fato confiança nos negócios, né? Como eu disse, os nossos encontros são semanais, todas as segundas-feiras, às 7h30 da manhã. E nós sempre convidamos palestrantes selecionados, capacitados, para trazer boas informações aqui para a gente. Então, depois, quem quiser conhecer mais da metodologia, no final da reunião, o Kini vai explicar um pouquinho como faz para fazer parte do Nexus, o que é necessário, né? Porque a gente fala assim, o Nexus é para todo mundo, mas nem todo mundo está ali preparado para fazer parte do negócio, né? A gente sabe que tem que estar comprometido, tem que estar a fim de estudar, de praticar mesmo para ser um negócio que seja interessante para todo mundo. E agora, a frase da semana é do fundador do Nexus. Não basta fazer negócios, o Nexus é onde crescemos como empresários e como indivíduos. E o Thiago vai poder explicar essa frase dele, como ele chegou na fundação do Nexus, né? Como ele trouxe até aqui. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui nessa segunda maior cidade do estado de São Paulo. É uma honra enorme o Nexus estar a chegar nessa cidade. Eu hoje quase que eu não conseguia vir aqui porque eu estava em São Carlos, mas eu disse, não, eu faço questão. Então levantei, eram 3h30, vim das 4 até aqui, vindo rápido para chegar a tempo e estar aqui convosco. Porquê que é tão importante, porquê que para mim é tão gratificante falar para vocês sobre o Nexus? O Nexus ele surgiu de uma forma, entre aspas, egoísta, de eu precisava me ajudar, eu precisava me desenvolver, eu precisava de fazer a minha empresa crescer, eu precisava de networking, precisava de amigos, precisava de pessoas que me ajudassem a crescer. Então nós nos reunimos, começamos a reunir, nós éramos 14 empresários, e a coisa correu tão bem que nós dissemos, vamos começar a profissionalizar um pouquinho, ver o que é que outros grupos fazem e criar um modelo que funcione e que seja melhor, ou pelo menos que se adapte muito àquilo que nós acreditamos. O Nexus ele ele quer que todos os membros sejam empresários. Porquê que têm de ser empresários e não só pessoas que representem empresas? Nós queremos pessoas para fazerem negócios. Não é para vender. Vender qualquer um faz. Agora, fazer negócios tem que ser empresário. Tem que ter poder de decisão. Tem que ter capacidade de pensar em conjunto. Então, aquela coisa que muitas vezes é óbvia, eu trabalho com uma área de construção e quero fazer, de repente eu vou montar uma barbearia com o outro porque eu encontrei uma oportunidade. Quer dizer, é essa mente de estar empresário, de encontrar pessoas e de saber ver as oportunidades a cada momento que faz com que realmente o Nexus seja muito,
muito importante. E nós temos algumas componentes muito importantes. Uma delas é, nós não nos podemos esquecer que estamos aqui para fazer negócios. Das coisas que eu, pelo menos, falo de mim, acho que não tem a ver só de ser português, né? Estou aqui há 27 anos, apesar deste sotaque forte, eu estou aqui assim há 27 anos. Mas eu acho que muita gente que encontra os amigos de infância, encontra a família, e às vezes há um constrangimento de falar de negócios. Não quero estragar a amizade, não quero estragar, levar assuntos de negócios para dentro da família. Aqui não, aqui fica feio se você não falar de negócios. É isso, é uma forma completamente diferente. Você tem que estar aberto para falar de negócios. Nada contra, e isso deve acontecer, que muitas outras coisas além de negócios aconteçam. Mas nós temos que nos lembrar que estamos aqui para fazer negócios. E isso é importante para nós. Mas das coisas que mais se encontra é o desenvolvimento pessoal. Nossa, eu vejo um monte de gente do Nexus que hoje mantém-se no Nexus porque eles se desenvolvem. São pessoas que chegam aqui, que têm dificuldade em se apresentar e de um momento para o outro começam a ser networkers profissionais de uma forma natural, porque a pessoa vai evoluindo, vai crescendo. Então, realmente o desenvolvimento pessoal é uma coisa muito importante. O conhecimento, como nós vamos ter a palestra hoje, sempre eu digo que uma pessoa tem que ir embora de uma reunião do Nexus tendo vontade de encontrar o seu sócio, o seu marido, ou a sua mulher, ou um amigo, e dizer, olha que legal, acabei de sair de um encontro e aprendi isto e isto. Tem coisa melhor do que uma pessoa dizer, comecei o dia aprendendo uma coisa nova. Isso é essência, isso é importantíssimo dentro do Nexus. Então há aqui um monte de coisas que realmente eu acredito. Eu gostaria de ficar aqui a falar mais um monte de coisas para vocês sobre o Nexus, a minha paixão do Nexus, a minha paixão do quanto é importante como propósito de ajudar empresários a se desenvolverem. Isso é uma coisa muito forte para mim. Eu, na minha infância, eu fui escoteiro. E o escotismo tem muito essa parte de o mais forte ajuda o mais fraco. Nós aqui também temos que nos ajudar uns aos outros e aquele que é mais forte deve se sentir honrado de ajudar e puxar e dar oportunidades para os mais fracos para eles também crescerem e se tornarem até mais fortes. Então, isso é algo muito importante, é algo que eu gosto de partilhar, mas como digo, não vou mais longe, senão o dia fica pesado, a reunião atrasa e queríamos agradecer mais uma vez por estarem aqui na primeira reunião presencial do Grupo Guarulhos. Obrigado a todos. E agora, se apresenta. Vamos ao filme, vamos embora. Seja bem-vindo ao Nexus. Somos um grupo de empresários que trabalham em rede. Vamos falar e a gente passa. Quer apresentar? Eu vou pedir para as meninas, né, que fazem parte dessa gestão, dessa liderança comigo, que fiquem em pé, por favor. Viviane Soares, VP de Conhecimento. Léo Morales, VP de Negócios. Paula Lopes, diretora de Eventos. Obrigada, meninas, por fazerem parte comigo, conosco. Agora é o seu momento. Na verdade, agora é o momento do Osmar. Osmar, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra recebê-lo aqui, num dia tão importante para a gente. Para comemorar o aniversário do Thiago, que foi ontem. Um dia muito especial para todos aqui. Então, vou falar um pouquinho aqui do Osmar. Cadê? Que não é aqui, né? Mas vamos lá. O Osmar... Você é de Guarulhos, Osmar? Guarulhos mesmo? São Paulo. São Paulo. 50 anos, deve estar no formal. Ele é santista. Caramba, Osmar. Ele é formado em engenharia e está 11 anos aí na frente da Fortran, sempre em Guarulhos, que é uma empresa muito conceituada aqui na nossa cidade. Seja bem-vindo, Osmar. A palavra é sua. Vem falar aqui pra gente. Eu chamei já. Já chamei.
Não, mas se quiser soltar também, para a gente não atrapalhar aqui. Gente, bom dia. Conversei com muitos de vocês aí. É um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite, né? Em nome do Thiago aqui, a toda a equipe Nexus. Eu não sou palestrante, né? Como me anunciaram aqui. Sou um empreendedor, um empresário, como o Thiago bem colocou. Tenho uma história de 11 anos aí à frente da Fortran. E é sempre muito prazeroso poder compartilhar um pouquinho do que a gente está fazendo lá e da nossa história. Eu acho que sempre se a gente pode levar um insight, já vale muito a pena. Eu também frequento muito esses encontros, né? Acho muito legal. Pretendo aqui em Guarulhos, né? Essa é a primeira reunião, espero que de muitas. Acho que Guarulhos tem tudo aqui, né? Eu sempre falo isso. Tem o cliente, tem o fornecedor, tem o empreendedor, tem o inspirador, né? A gente tem tido cada vez mais eventos bons aqui. Isso é muito bom, porque o ambiente acaba proporcionando, né, essa troca boa de negócios e tudo mais. Então, vamos lá, falar um pouquinho. Temos o som aí. Tá, eu trouxe um vídeo só para vocês entenderem um pouquinho aí da Fortran, né? O que a gente faz lá. Se quiser colocar do início. Eu vou narrando aqui enquanto não... Quer soltar ele? Põe do início e a gente vai... Eu vou colocando aqui. Aí. Então vamos lá. Fortran é uma indústria metalúrgica. Nós somos especializados aí em soluções sobre rodas. Produzimos lá baús e carrocerias para caminhões, para vans, né? Temos uma unidade também, tem uma unidade da parte de unidades móveis. Vou falar um pouquinho de acordo com o vídeo. Nós iniciamos nossa operação em 2012 em Cumbica, no imóvel de 1.500... Quer voltar? Entrou? Ela quer colocar nas caixas. Só um minutinho. Ah, tá. Enquanto isso, fazendo merchan do Bruno aqui do Morro Bambu. Adorei a escolha aqui do lugar, né? O Bruno é um grande amigo, a gente vem sempre aqui, né? Estou com a Daniela ali, a Daniela cuida da comunicação e marketing lá da Fortran. Sempre que o evento aqui pra gente é especial, a gente já vem tudo aqui, né? Almoço, jantar, confraria de vinhos. Se não convida, a gente vem. É isso aí. Eles estão com um projeto de uma quinta-feira jazz agora também, que é legal, começou semana passada. Essa quinta eu pretendo até vir para conhecer o projeto. Não? Então vamos lá. Bom, voltando aqui, onde a gente estava em 2012. Então aqui nós estamos na cidade de Aracília, né? Depois do trevo do Bom Sucesso ali, na margem da Dutra. Para a gente é importante estar próximo da Dutra ali, porque os caminhões rodam o tempo todo por ali. Começamos em 2012, como eu falei, lá em Cumbica. Nós tínhamos uma área lá de 1.500 metros quadrados, com 900 de área coberta. Foi a minha primeira incursão aí como empresário, inclusive desse ramo. Em 2015 a gente mudou para um outro imóvel em Cumbica, já tinham 3.000 metros com 1.500 de área coberta, um pouquinho maior. Em 2019 a gente veio para esse lugar que nós estamos hoje, que já é um pouco maior, tem 14.000 metros com quase 7 aí de área coberta. Produzimos baús de alumínio, baús lonados, né, para transporte de todo tipo de carga e sempre em veículos sobre chassi, né? Nós não trabalhamos na linha pesada de carretas, trabalhamos na linha sobre chassi. Tá aí o Sider, né, para transporte de carga com carregamento e descarregamento pelas laterais, com empilhadeira, que é a carroceria metálica, carroceria aberta, para todas as marcas aí de caminhões, né, todos os tipos. Nós fabricamos também cabine suplementar, então além da boleia do caminhão, você tem um espaço extra ali, muito utilizado para operações de manutenção. Temos uma parte de unidades móveis, né, aqui ficou muito conhecido os food trucks, mas nós produzimos unidades de todo tipo lá, né? Então você tem escritório móvel, palco móvel, escritório médico, um pouquinho de tudo, lojas. E fazemos a parte de manutenção e serviço, para manter aí a frota tanto de implementos rodoviários quanto de unidades móveis rodando, né? Então esse é o nosso negócio lá na Fortran, implementos rodoviários para transporte de carga, unidades móveis para embarcar todo tipo de negócio e a parte de manutenção e de serviço. Isso é um pouquinho do que a gente faz, tem uma ação junto com o pessoal da Mercedes. Então, tá aí, faltou a música, mas um pouquinho da Fortran.
O segundo arquivo é a apresentação, se você puder colocar para a gente aí. Vamos lá, eu procurei resumir, né? A gente não tem muito tempo aqui, a história de 11 anos do Osmar, que fez 50, como bem colocaram aqui. Obrigado aí pelo conservado informal, acho que não. Como é que é? É bom, tá bom, joia. É bom ouvir, mas não acredito muito não, tem uns perrengues já. Mas vamos lá, contando um pouquinho. Primeiro um pouquinho da minha origem, né? Eu sou paulistano, né? Então a gente tem empresa em Guarulhos, mas sou de São Paulo. Minha mãe é carioca, meu pai é mineiro. Os dois se encontraram aqui em São Paulo e tiveram esses bebês lindos aí. Sou eu ali do lado esquerdo, meu irmão Guilherme no meu colo e a minha irmã Sandra do lado direito, né? Essa é a turminha aí, a família Sorriso. Aos 8 anos, meu pai perdeu o emprego aqui em São Paulo. Ele trabalhava na CCE, né? De componentes eletrônicos, né? Muitos dizem que começou comprando errado, né? É isso aí. Perdeu o emprego na CCE, teve dificuldades aqui em São Paulo. Como a família é de Minas, ele resolveu levar todo mundo para lá para ficar mais perto da família, ver se era mais fácil para poder recomeçar. Então nós saímos de São Paulo, fomos para Minas, né? Para a gente um primeiro desafio aí. Em Minas foi o meu primeira experiência aí, acho que como empreendedor, né? Porque nós tínhamos uma situação bastante simples e meu pai teve dificuldade também quando chegou lá. A gente estava perto da família, mas em relação ao emprego foi um período complicado. E aí, mesmo aos 8, 9 anos, aí eu comecei fazendo o que dava. Então, minha mãe sempre foi muito criativa, né? A gente vendeu banana, vendeu sorvete, ela fazia umas bonecas de palha excelentes aí com palha de arroz, eu vendia também. E aí comecei nessa saga, né, de empreendedorismo. Eu vou destacar aqui principalmente, aliás, os dois, né? Banana tinha um patrão muito complicado e me ensinou bastante, né? O tipo, como vender, como abordar o cliente. Tinha que montar barraca, desmontar barraca e tal. Mas o sorvete eu gosto mais porque o sorvete, não sei se alguém já teve essa experiência aqui, mas quando você começa a vender, o proprietário normalmente dá uma caixinha com 10 picolés só, porque, né, ele se preocupa de você sumir com a caixa e com os sorvetes. Quando ele começa a ganhar confiança, ele coloca 20, coloca 30, coloca 40, né? E aí quando ele começa a ganhar confiança, ele te empresta o carrinho para você vender. E no carrinho a gente consegue levar os sorvetes com chocolate, dá para ir para um lugar mais longe, porque a caixinha, né, no máximo 1 hora aí já vai começar a derreter tudo, tem que vender rápido. Então ali eu comecei aí com meus 12, 13 anos, a gente ia aí para estádio de futebol, para teatro, para cinema, para poder fazer a venda dos sorvetes. Aprendi bastante nesse período. Ficamos eu estava dos meus 8 aos 15 anos em Minas, né? Aos 15 anos meu pai conseguiu um emprego aqui em São Paulo. A gente realmente não conseguiu se estabelecer, nós morávamos em Alfenas, que é sul de Minas. E aí ele conseguiu um emprego aqui na Igesa, na época, que é uma montadora de equipamentos militares, né, carros especiais. E a gente voltou para São Paulo, então, com 15 anos. Aqui eu sempre destaco, a gente sempre precisa ter os mentores, né, e normalmente eles iniciam dentro de casa. Em casa tinha minha mãe, enfim, tanto minha mãe quanto meu pai sempre tiveram pouco estudo, foram até a 4ª e 5ª série, respectivamente, mas ela sempre teve essa coisa de estudar, acho que até porque ela era empregada doméstica, meu pai era zelador, e eles sempre acompanharam isso, né? As pessoas que chegaram mais longe estudavam muito. Então, ela tinha essa coisa do estudar o tempo todo. Bom, chegou o Bruno ali, ó, proprietário aqui do Coco Bambu, acabei de falar dele. Obrigado, Bruno, por você deu espaço aqui mais uma vez. Um prazer estar aqui falando na tua casa. É isso aí. Aqui eu tenho um segundo mentor, que eu sempre trago também, um tio, né? E a gente, família pobre, humilde, sempre tinha os churrascos, as reuniões em casa, e ele sempre dava um jeito de me chamar no canto para dizer isso aqui, que enfim, ficou marcado para mim, né? Negro, pobre, brasileiro, você tem sempre que entregar um pouquinho mais que os outros, se você quiser chegar um pouco mais longe, né? Então ele nunca esquecia desse negócio, é irmão do meu pai, falecido já, mas eu acho que me trouxe muito ensinamento e eu acho que isso funciona demais. Então ele sempre, né, puxava a orelha, tá estudando, tá crescendo, tá olhando, olha aqui o sapato do seu tio, tá vendo? Ele era o único que foi gerente ou diretor na época na casa e tal. Olha o meu carro, lava o carro lá, e dava R$1, R$2, sei lá quanto na época e tal. Mas sempre mostrando que dava para chegar muito longe, mas para isso a gente precisaria estudar e dar um esforço maior. Bom,
Primeira carteira de emprego, né? Quando foi 15 anos, eu, enfim, resolvi que precisava trabalhar, participar em casa, né? E aí tirei a carteira. Quando comecei aí a saga do primeiro emprego, para quem é mais antigo aqui, né? Já me entregaram a minha idade, mas na época a gente fazia lá o currículo, né? Saía com 80, 100 currículos na mão, lá na Barão de Itapetininga, 24 de maio, no centro de São Paulo. Subia até o último andar dos prédios e descia entregando nas agências de emprego. Estou vendo que tem algumas pessoas de RH aqui, devem lembrar desse momento. Até que eu consegui a minha primeira entrevista, eu acho que na segunda ou terceira deu certo. E aí consegui o meu primeiro emprego. Então, aí começou a minha parte profissional. Eu trabalhei na Shaincuri. Shaincuri é uma construtora, na época especializada em obras do CDHU, Coab, né, que era habitação de baixo. Esse do meio é Tinha? Não. Acho que não tem. Também explode tudo. Então vamos lá. Não vou apertar então. De novo. Mas eu trabalhei na Shaincuri, comecei lá como office boy, né? E depois eu fiz um curso de datilografia na época, né? A, S, D, F, G, H, J, K, L, C cedilha. E aí com o curso de datilografia mudei, virei um auxiliar de escritório, uma secretária saiu de férias num determinado período, eu assumi a vaga dela, depois trabalhei no Telex, que tinha uma digitação rápida, então fui para lá. E acabei na área de compras, que foi onde eu acabei me destacando aí, enfim, fazendo a minha carreira nessa área de suprimentos. Fiquei na Shaincuri por 7 anos, infelizmente é uma empresa que foi embora agora na Lava Jato, se envolveu com o que não deveria, né? Era uma excelente empresa, formou muita gente. Saí da Shaincuri e fui para a H-Guedes. A H-Guedes é uma outra construtora voltada para o saneamento e aqui a gente construiu algumas estações de tratamento de água, de esgoto. Aqui em Guarulhos nós temos uma estação na beira da Trabalhadores que foi construída pela H-Guedes. E ali foi o período que eu fiz a graduação em Engenharia Civil, né? Trabalhei como construção civil aí 4 ou 5 anos. Saí de lá, vim para a Rayovac. Rayovac é aqui de Guarulhos, a Microlite, né? Quem é guarulhense aqui deve conhecer. A Microlite produz pilhas e baterias e eu trabalhava na área de suprimentos, comprando os insumos, né, para a fabricação da pilha. Tinha uma parte indiretos também, mas o principal eram os insumos, né, o carvão, o Shell, o Flandres, enfim. Tinha como fornecedores aí a Vale do Rio Doce, CSN, aprendi a negociar com empresas grandes nessa época. Rayovac foi para Recife, se mudou, levou depois a área de logística, né, e aí eu mudei de novo. Fui trabalhar na Ericsson, telecomunicações. E aí, um outro segmento, né? A Ericsson é uma multinacional, presente em mais de 100 países nessa época. E ali eu aprendi bastante, viajei muito, né? Fazia principalmente América Latina. Conheci grandes amigos lá até hoje, essa turma aí. E conheci minha esposa na Ericsson, trabalhava lá também. Eu fiquei por 8 anos, ela ficou por 12. E aí a gente começou a nossa história. Essa foto é de 2006, a gente estava na lua de mel, e aí fizemos esse brinde aí, carinha de menino, né, que estava mais novinho, foi aí. Bom, depois que saí da Ericsson, fui trabalhar na construtora Tenda. A Tenda estava voando nessa época, fazia propaganda no Faustão, era uma construtora voltada para baixa renda, né, fiquei 2 anos e meio lá quando ela abriu capital. Vim para a Iven já é um outro padrão, uma incorporadora e construtora mais voltada para sustentabilidade, médio e alto padrão, também um período bacana. Essa foto aí foi quando a Tenda abriu o capital, então pude participar de um processo de IPO, foi muito legal, né, desde o início até a venda das ações aí num processo da Bolsa, a gente fez aí um brinde grande. E aí, onde é que todo mundo pergunta, né, como é que chegou em Baú, foi aí que aconteceu. Em 2009, um amigo comprou uma parte de uma empresa chamada Metalcar. Quando vocês verem os caminhões aí na rua agora, observem na parte traseira, sempre tem a marca do fabricante ali, vocês vão ver a Metalcar. E é uma empresa, um proprietário nordestino que ficou doente, ele comprou essa empresa. Eu estava desempregado na época, me chamou lá para participar um pouquinho, falou, pô, vem para cá, você vai entregando seus currículos, vai me ajudando aqui na gestão. E foi aí que eu tive o primeiro contato com esse mundo dos baús do caminhão. Achei um bom mercado, achei muito ligado à economia, né? E, enfim, pensei, pô, se em algum momento for montar alguma coisa, essa pode ser uma opção boa. Então, foi o primeiro business plan aí, enquanto eu fiquei lá com ele 8 ou 10 meses, montei aí
as informações de mercado, né? O que era interessante, o que não, quanto o pessoal transportava. Tive na associação, tem 2 associações dos setores aí para me informar um pouco. E aí montei um business plan, mas veio de novo, né, uma proposta para ir trabalhar numa incorporadora, chama Patrimônio, né? E fui como diretor técnico na época, cuidava da área de suprimentos, da área de orçamentos, de projetos, né? Até tive a felicidade boa aí de encontrar o Henrique. O Henrique trabalhou comigo na Patrimônio, era o responsável por marketing. Aliás, história interessante, porque quando eu resolvi montar a Ford Truck, chamei o Henrique, que era um amigo pessoal, para a gente poder desenvolver marca, Facebook, as primeiras contas de marketing e tal. Então, tem uma participação legal aí no início da Ford Truck. Muito bom encontrar aqui. Então, vamos lá. Aqui na Patrimônio, zona de conforto. Então, assim, um emprego legal. Não era tão tranquilo assim, né, Henrique? Tinha lá nosso estresse, nossos perrengues. Mas eu acho que CLT é sempre o maior inimigo aí do empreendedor, do empresário. Fica muito tranquilo a gente ter uma equipe, tocar ali o dia a dia e vai embora, né? Mas não foi o que aconteceu. 2 anos depois, eu fui demitido na época da empresa, que eles resolveram focar mais no Norte e Nordeste na época e tal. Obrigado. E aí, aos 39 anos, com 2 filhas, desempregado, a esposa também, o que a gente tinha era uma certa reserva financeira, né, que era para aposentadoria, 23 anos trabalhando, ela também há um bom tempo, e aí a gente pensou o que faz, o que não faz, né, e resolvemos pensar na questão do negócio próprio. Nós fomos ver algumas opções, encontramos boutique de roupa feminina, infantil também, restaurante mexicano, né, uma coisa que a gente até evoluiu bastante, cheguei a ler o contrato, mas depois resolvemos segurar um pouquinho, buffet infantil, né, então fui em algumas feiras aí de franquia e tal, mas aí resolvi voltar lá no primeiro business plan, né, e investir na questão dos implementos rodoviários. Então o mercado estava muito na época dos RUCs, os veículos urbanos de carga, né, as caminhonetes, e aí surgem essas dúvidas todas, né, abrir sozinho, procurar sócio e tal, mas resolvi arriscar e montar a Ford Truck sozinho na época, né, totalmente desconhecido. Isso foi lá em 2012, né. Essa foto é uma foto importante, né, a família logo no início do negócio, a gente foi um sábado lá, né, para todo mundo ver, colocar as crianças. Eu tenho 2 meninas, hoje a mais velha, a Júlia, que está no colo da minha irmã ali, vai fazer 14 anos, a Luísa, que está no colo da minha esposa, vai fazer 12. Meu pai, infelizmente, é falecido, né, perdi aí há 2 anos. Minha mãe está ali com a plaquinha e meu irmão está aqui do lado direito. Então, uma foto importante, a gente começando, fomos um sábado lá para eles conhecerem o nosso primeiro empreendimento. Aqui foi o nosso primeiro imóvel, como eu falei, lá em Cumbica, né? Tinha aí 1.500 metros quadrados, com 900 já era coberto. A gente começou do zero. O Thiago até me perguntou aqui antes da palestra se foi do zero. Foi, não tinha nada, né? Então era um galpão vazio. A gente não tinha nada de vendas, né, Henrique? Então montamos um catálogo lá com fotos dos concorrentes, caracterizamos lá os implementos para falar que tinha alguma coisa, porque o cliente sempre fala, você tem foto, você tem... Não tinha nada. Tinha foto, não tinha vídeo, não tinha nada. E batendo de porta em porta aí nas concessionárias, nas transportadoras, nos frotistas, para oferecer a nossa empresa. Uma dificuldade grande que a gente teve, porque é um ramo muito tradicional, né? Então, nos caminhões você tem Scania, Volvo, Volkswagen, Mercedes, Iveco, né? E nos implementos você tem Randon, Facchini, Noma, Librelato, que são empresas com mais de 50 anos. A gente começando, foi uma dificuldade danada. Mas foi bom. Começo de negócio, sempre surgem essas coisas. Primeiros 6 meses acabou o dinheiro, vendi o carro da minha esposa, por isso que está a chave do lado esquerdo. Depois de mais uns 2, 3 meses, acabou o dinheiro de novo. A gente tinha um segundo apartamento, compramos para investir, vendemos um apartamento. Fizemos conta, né, o negócio ia se segurar em mais 6 meses só, não tinha muito tempo. Mas aí, enfim, né, a Luciane cuida do financeiro da empresa até hoje. Eu acho que uma parceria boa, né? Ter uma esposa do lado aí cuidando do negócio também ajuda muito. No caso da Ford Truck, foi muito importante. Então a gente começou a vender, enfim, ganhar a confiança aí dos principais transportadores. Esse era o nosso espaço, tinha 900 metros só, e aí a gente começou realmente a bombar, vamos dizer assim. Isso era como ficava à noite, né? Então de manhã nós tirávamos os caminhões todos, trazíamos os equipamentos para o meio da fábrica, trabalhava, de noite a gente guardava os caminhões, né? Empurrava os equipamentos para o cantinho, guardava assim, fechava.
Então a gente tinha que chegar às 5, 5 e meia da manhã para poder abrir, preparar. Às 7 e meia a empresa iniciava. 5 e meia, quando acabava o expediente, a gente ficava até umas 7, 8 guardando os caminhões, e foi assim por 3 anos. Aqui, vou tomar uma aguinha aqui. Uma coisa que eu sempre falo é que encontros como esse que a gente está tendo aqui são importantes exatamente por isso, né? Quando a gente empreende, começa um negócio, tem muita essa solidão, muitas vezes aí final do expediente todo mundo vai embora, ficava lá olhando a fábrica, o que eu vou fazer, às vezes prestes a pagamento, né? Folha de pagamento é sempre esse olhar para a empresa assim, um dia antes do pagamento, é uma coisa que eu acho que todo empresário já passou por isso, como é que eu pago amanhã a folha? E nesse momento eu sempre me associei muito, né? Então, o Senai, o CIESP, que é voltado para a indústria, né? Eu sou associado aqui em Guarulhos e lá na sede na Paulista também. A gente tem um grupo da Endeavor lá, que é um grupo para empreendedores, que é muito bom, tem uma turma acelerada lá em todos os negócios, os segmentos. O Inova Capital, que é um programa de empreendedores afro-brasileiros. Isso aí até foi interessante porque me descobriram, o telefone tocou uma vez, né? Aí eu atendi o telefone e aí estou descobrindo você, a gente não vai falar exatamente a fonte, mas você é um dos 250 potenciais empreendedores afro-brasileiros aqui em São Paulo, a gente quer te trazer para um programa da Endeavor. Foi assim que começou um namoro bom lá, até hoje a gente está com essa turma. Sebrae, Empretec, o Integrare também é um centro de integração que liga grandes empresas a empreendedores afrodescendentes também é bom. O Cimefre e a Anfir são as duas associações do nosso setor, né, de mobilidade, e a Agende, que é aqui de Guarulhos. Então, sempre encontrei pessoas sentindo as mesmas dores nessas associações, o que ajudou muito lá no nosso negócio. Em 2015, a gente foi para a segunda casa, então em Cumbica também, aí já tinham 3 mil metros quadrados de área, né, com 1.500 de área coberta, a gente já conseguiu fazer um espaço maior, né? Já tinha 2 entradas, colocava os caminhões com mais tranquilidade, já demarcamos o piso, conseguimos fazer um negócio com mais cara de indústria, foi bom, ficamos lá 2015, 16, 17, 18, de novo a empresa cresceu, né? Ficou maior, e a gente precisou de espaço, alugamos um outro imóvel, ficamos acho que 1 ano com 2 imóveis, até que a gente viu que não dava mais, né? Daí uma parte do time, numa das fotos aí, eu sempre digo que o empresário é importante, mas o time é que carrega. Lá na Fortran, que a gente tem um time muito forte, né? Eu vou parabenizar aqui em nome da Daniela, e é legal porque esses 11 anos acaba virando família, né? Eu vi muitos crescendo, se tornarem pais, realizando alguns sonhos, viajando, primeiro voo de avião, primeiro isso, primeiro aquilo, isso é muito bacana de ver. Então, em 2016, a gente montou um segundo negócio, que é a SOS Baú, né? Então, a Fortran que produz, a SOS Baú cuida da manutenção, para fazer manutenção exata de implementos e unidades móveis, né? Em 2019, eu fui agraciado aí com o prêmio de Industrial do Ano. A Ciesp faz um levantamento com todos os seus associados, qual foi o industrial que mais se destacou no ano, né? Eu participei junto com o Alcides Braga, que está na primeira foto lá à direita, que é o proprietário da Truck Van, junto com o Pascoal Iannone da Flexform, né? E aí o conselho me elegeu aí como o industrial do ano, eu fiquei muito feliz. Culminou com a vinda do Paulo Scaff aqui para Guarulhos, ele acabou me entregando o prêmio. Aqui eu estou junto com o Paulo Scaff e o Maurício Colim, que é o diretor titular aí do CIESP Guarulhos. Na foto de cima, estou recebendo ali do professor Jesus o título de Industrial do Ano 2019, muito bacana, fotinho com a equipe lá no canto à esquerda. 2019, a gente veio para onde nós estamos hoje, são 14 mil metros quadrados, com 7 mil metros de área. Agora sim, a gente tem um bom espaço lá, né, para produzir tudo que a gente precisa. Obrigado, tá quente aqui. Mulheres, né? Sempre observando, tem um barbante para trazer um guardanapo. Tá tudo certo. Mas vamos lá. Então, aqui a gente tem um espaço, na área do fundo nós produzimos toda a parte em aço, em alumínio, né? E essas três áreas aqui, nós temos uma área para a parte de carrocerias e cider, no meio nós produzimos os implementos especiais, os customizados, e no último à direita nós fazemos os baús de alumínio. Bom,
Aqui, um resumo, né? Me pediram para trazer um pouquinho do que aprendi nesses 11 anos. Então, associações e parcerias, eu acho que são importantes, como esse encontro que a gente está fazendo aqui, essa coisa de contar um pouquinho da história, absorver um pouquinho da história de vocês, essa troca, esse networking, é sempre bom. Então, para a gente lá funcionou bastante. Atualização constante, a gente está sempre buscando treinamento, buscando atualização lá, nosso segmento é importante, acho que não tem um que não seja hoje. Conhecer muito bem os números, né? Isso para empresário, enfim, eu confesso que eu não sou nem muito fã disso, mas é importantíssimo parar pelo menos uma vez no mês para dar uma boa olhada em tudo. A gente acompanha vendas e produção todos os dias, a parte financeira os principais, mas uma vez por mês o fechamento é indispensável. Manter-se disponível, né? Eu estou sempre, né? Recebi esse convite aqui, inclusive, fiquei muito contente e tal. Networking, sempre importante circular. Pessoas e times que sonham juntos. Ontem à noite estava assistindo uma entrevista do Bernardinho com o Joel J, né? Eu tenho visto as entrevistas do Joel J e gosto mais dos entrevistados do que do Joel, assim, né? Ele está melhorando aí como entrevistador. Mas ele tem trazido pessoas muito legais lá. Outro dia vi do Flávio Augusto, ontem vi do Bernardinho. E o Bernardinho fala muito isso, né? Um time, ele pode ter talento técnico limitado, mas tem que ser pessoas com paixão, pessoas que amam aquilo que fazem, que trazem alma para a equipe. Essas é que fazem a diferença, né? E eu também penso igual, isso é importante. Tem que sonhar igual, tem que ter o mesmo propósito. Um bom plano de comunicação e marketing, né? A gente iniciou e desde o comecinho eu falava isso muito, né? Até para o Henrique aqui, falava, nossa empresa é uma empresa pequena, a gente está começando, mas é importante que tenha comunicação e marketing de empresa grande. A Fortran sempre se posicionou assim, a gente sempre teve um cuidado muito grande com a marca, né? Com tudo que a gente faz de marketing, de comunicação, a gente divulga bastante o que a gente faz, escreve bastante nos canais todos, é importante. Essa questão do suba as escadas não elevadores foi um mentor falou uma vez, eu gosto muito disso, né? Quando eu comecei meu negócio, ele falou, Osmar, no início é importante você definir se você quer ser um cara sério ou um picareta. Os dois funcionam, né? Um traz a BMW, inclusive, mais rápido, que é o modelo picareta. Então você sonega aqui, sonega ali, compra sem nota, vende sem nota, não registra funcionário, etc. Funciona melhor, mas no médio e longo prazo acaba complicando. Eu sempre sugiro que vá no modelo sério, demora um pouquinho mais, mas sai mais sustentável. Tem as suas referências, mentores, concorrentes, fornecedores, importante, né? E ter a família como propósito. Eu acho que isso que move, eu acho que é o que torna os dias mais leves. Eu tenho 3 meninas em casa e acho que são é o combustível aí para poder aguentar essa coisa toda. Tá aí a turminha, né? Então elas já estão um pouco maiores, essa foto já está um pouquinho defasada, mas eu, enfim, momento especial aí, gosto muito. E aí está um pouquinho da história do Homem do Baú. Foi assim que aconteceu esses 11 anos que a gente está lá. E acho que mudou muito o perfil geral, tanto do time, é um time evoluído, muito unido, muito próximo. Os nossos clientes também, né? A gente começou muito atendendo basicamente pessoa física, os pequenos transportadores. Hoje a gente atende grandes transportadoras, grandes players, né? Estava até falando com o Henrique ali agora sobre a Vamos, do Grupo Simpar, que é um grande cliente da Fortran. A responsabilidade só aumenta, né? Eu vou ficando cada vez mais ofegante, porque é uma pressão danada, baita ansiedade. Estou aqui, minha cabeça já tá pensando lá, mas é especial poder compartilhar um pouquinho da história aí com vocês. Gosto muito de estar aqui em Guarulhos, né? Como bem colocou a Paula no início, nós ficamos os primeiros 3 anos, depois ficamos 4 anos no segundo endereço, e no segundo para o terceiro a gente encontrou algumas opções em Mogi, Itaquá, Poá, Suzano, estavam até mais interessantes, mas a gente tem uma proximidade grande também com a prefeitura, e o próprio Gucci esteve lá quando a gente fez 8 anos, 10 depois, e fala, ó, não vai sair, tem que ser em Guarulhos e tal. A gente acabou procurando, encontramos mais um imóvel e continuamos em Guarulhos. A ideia é continuar por aqui, né? Nós fazemos negócio aqui, os funcionários, a grande maioria também, então gosto muito da cidade, fico feliz em ter o Nexus aqui em Guarulhos agora para a gente poder compartilhar um pouquinho de tudo. É isso. Obrigado a todos aí. Acho que acabou aqui. Acabou. Tem meu contato aí. Deixei o e-mail, né? Que está meio desatualizado, né? E-mail. Minhas meninas falam que não é mais e-mail, pai. Agora é só... Por isso que eu até coloquei ali embaixo o endereço do Instagram.
Então, sigam lá, qualquer coisa eu estou à disposição. Obrigado. Tem um último vídeo aqui, ó, Team Different, que é uma homenagem que fizeram ao Steve Jobs. Eu gosto sempre de passar. Mas o legal é com áudio, né? Mas tem uma legenda ali. Depois eu posso deixar o link aí, vale a pena falar, que é exatamente as pessoas, os empreendedores e empresários que arriscam demais, aqui no Brasil principalmente, né? Que eu acho que sempre o perrengue é maior, mas são aqueles que entregam, que desenvolvem, que contratam e que deixam seu legado. Eu gosto muito dessa turma aí que acaba inspirando muito. Eles fizeram quando o Steve Jobs morreu e colocaram um pouquinho. A música é poderosa, né? Transforma o vídeo completamente, porque faltou um pouquinho aí. Mas tá aí, depois eu mando o link, compartilho com todo mundo. É isso aí. Beleza? Então, obrigado mais uma vez.